Paz do Senhor a todos. Vamos iniciar então. Acho que a maioria já deu uma relaxada, né? Isso é muito bom, muito importante. Vamos agora então retornar. Tinha gente que estava com sede aí já. Matou a sua sede. Saciou a sua sede. Vamos aguardar mais um minutinho. Dentro de um minutinho nós estaremos iniciando. Todo mundo tem a revista aí? Quem não tem a revista, dá glória a Deus. Não tem? Quem não tem, não. Levanta a mão. Quem não tem? Ah, mas tá ali. Mas fizeram a inscrição para pegar o material lá, tudo certinho? Então tá. Mas conseguem acompanhar ali, né? Então tá bom, minha gente. Nós vamos falar aí agora. Agora são 3h35. Vamos falar aí até umas 4h30. Aí depois a gente faz mais um louvorzinho aí, alguma coisa assim. E aí já vamos pro café. É 5 horas o café, Thiago? 5h30? Então nós vamos até 4h30. Então dá tempo de fazer uma até 4h30 e depois mais uma ainda, né? Ah, então tá. Então eu não vou nem até 4h30, então, tá? Vai ser bem rápido e indolor. Vamos falar então. Paz do Senhor a todos primeiro, né? Amém. Vocês são crentes ainda? Amém. Eu também. Vamos então falar um pouquinho, gente, sobre o discipulado Team. Deixa eu ver aqui quem daqui, quem está aqui, Pai do Senhor? Bem? Quem está aqui que é ligado aí a Uniádio? Deixa eu ver. Adolescente. Levanta a mão bem alto. Dá glória a Deus. Nós estamos hoje com a maioria da UMAD, né? Quem é da UMAD aí, ligado à UMAD, dá glória a Deus. Glória a Deus. Por que existe essa competitividade aí no ser humano, né? Vocês não precisavam dar esse glória a Deus alto assim. Vocês fizeram só para mostrar que, nós estamos em um número maior. Eu vou orar por vocês depois. Gente, eu tenho aqui... vocês estão presenciando um momento raro hoje, deixa eu falar aqui, né? Acho que é a primeira vez na história da humanidade que o Daniel... Calma, não contei a piada ainda. Que o Daniel dá uma palestra e depois eu. Isso nunca aconteceu, eu pelo menos não tenho lembrança, né? Então vocês estão vivenciando um momento raro. Se é importante, aí é outra história. Mas que ele é raro, ele realmente é. Quem gosta de chocolate? Dá uma glória a Deus. Eu fui ali no mercado e eu comprei um chocolatinho para vocês, porque eu quero que vocês participem um pouquinho também. E eu sei que jovem, adolescente, líder de jovem e de adolescente, se traz um chocolatinho, meu Jesus do céu, né? Tem gente que já estava fazendo assim, né? Então, deixa eu apresentar para vocês aqui. Passa a tchutchuca para mim lá. Quem conhece a tchutchuca aí? Quem conhece? Levanta a mão bem alto para eu ver. Pouca gente, né? Quem não conhece a tchutchuca, levanta a mão. A maioria não conhece. Então eu vou apresentar para vocês, está aqui. Ela veio de rosa hoje, né? Ela é menina. Então ela veio de rosa. É a tchutchuca. A tchutchuca é uma jovem / adolescente que está chegando agora para congregar na Assembleia de Deus. Ela aceitou a Jesus num dos cultos aí que teve. E agora a tchutchuca vai começar a servir a Jesus com alegria. Mas ela é nova convertida. Então ela chegou, pode ver que ela veio com a roupa da balada, né? Toda escandalosa, né? Então, a tchutchuca vai começar a participar aí, mas ela quer escolher um lugar, quer escolher um grupo, aonde ela vai ir, aonde ela vai congregar. A última vez que eu apresentei a tchutchuca para alguém, aí eu pedi para alguém dar umas boas-vindas para ela, enfim, tudo. E demorou uns 5 minutos para alguém falar alguma coisa. Então hoje eu trouxe o chocolate para adiantar esse processo, né? Então, aqui está a tchutchuca. Eu gostaria
Quem gostaria de uma jovem nova no seu grupo aí? Levanta a mão. Dá glória a Deus aí. Os meninos não? Engraçado, na nossa época, quando chegava uma jovem nova no grupo, os meninos eram os primeiros a ir lá cumprimentar e trazer para o grupo. As meninas às vezes faziam aquela carinha meio feia, assim, meio, quem quer sair, né? Mas essa aqui é convertida, vocês não vêm com esses negócios desviados para ela, não. Ela é convertida, e como convertida, nós vamos então trazer ela para o grupo, amém? Ela vai estar animada com a gente aí, vai estar envolvida. Então eu quero ver aí alguém falando alguma coisa para a tchutchuca, para que a tchutchuca venha para o grupo. E se for algo bacana, se você realmente for convencendo a tchutchuca, você vai poder escolher entre um ouro branco ou um sonho de valsa. Então, quem quer falar alguma coisa aí? Levanta a mão. Quem? Mesmo com o chocolate? Vamos ver aqui primeiro e depois você. Entre os dois, aquele que falar alguma coisa mais... Eu não quero... Não, pode falar de lá mesmo. Pode falar de lá mesmo. Pode ficar lá mesmo. Vocês vê que ele já quis chegar pertinho da tchutchuca tudo, né? Ele já... Então, entre os dois, gente, já que os dois levantaram a mão, aquele que mais convenceu, os demais são os jurados aí. Aquele que mais convencer a tchutchuca para ir para o seu grupo, em breves palavras, vocês não vão fazer né? Aquele que convencer, então, a tchutchuca vai estar ganhando aí esse delicioso, saboroso chocolate. Amém? Então, como é que é teu nome? Vitor. Tudo bem, solteiro, Vitor? Eu acho... A pessoa com quem ele acha está aqui hoje? Espero eu que não. Vitor, fala alguma coisa aí pra tchutchuca. Bem-vindo à Paz de Jesus Cristo. Foi uma das sementes que você fez na sua vida, se for a melhor. Se você se afastar, tu vai pro inferno. O Daniel... O Daniel falou agora há pouco aqui de estratégia, né? Do grego, estratégia. É uma estratégia. Se vai funcionar, nós vamos descobrir. Mas, tá bom, Vitor, obrigado. Seu nome, meu irmão? Luan. Não é o Santana. Luan, tchutchuca está aqui. Paz do Senhor, tchutchuca, tudo bem? Diferente do nosso irmão ali, você vai ser muito bem recebida, tenho certeza aqui. Você vai ficar com a gente, não vai para o inferno, porque Jesus te ama e tem uma obra muito grande na sua vida. Então vai participar conosco, amém? Eita, maravilha. A salva de palmas pro nosso irmão também. Uma abordagem mais tradicional e uma abordagem... Na nossa época já existia. O Elcio está aqui, que é mais da nossa época, o Zé está aqui. Nós estamos entre jovens e adolescentes aqui, né, gente? Então, na nossa época já existia essa abordagem, a gente chamava de teologia do cagaço. Que é verdade, que você pregava e você falava assim, olha, Deus me mostrou alguém saindo aqui desse culto e ao atravessar a rua aqui pode ser atropelado. Então vem, isso aí foi lá no Shalom, eu lembro. Então venha se consertar com Jesus, porque se você for atropelado, você já vai para o céu. Aí, na dúvida, pode colocar isso. Na dúvida, metade dos jovens iam para frente. A dúvida que não quer calar, o método mais dramático, vamos botar assim, ou um método mais tradicional aí? Quem está com o Vitor, bate palma. Quem achou que o Luan foi realmente quem mais convenceu a tchutchuca, bate palma. Empatou, vamos lá para os dois. Eu sou muito bonzinho.
Eu sou muito bonzinho. Luan, branco ou preto? Pega, alguém passa aqui para ele. Tá, então vou fazer que nem eu faço com os adolescentes. Vitor, branco ou preto? Ai, quase pegou na testa da Thalita. Mais uma rodada para nós ver se vocês... Agora vocês sentiram o clima, né? Vocês já viram que dá para ganhar, né? Mais uma rodada aí. Quem mais vai falar alguma coisa para a Tchutchuca? Tá aqui a Tchutchuca? Vamos lá. Tem mais chocolate aqui. Ó. Essa é a tua abordar, não, né? Vamos lá, Melk. Leva a Tchutchuca para a sede. Vamos ver. Ela é uma... Silaine. Vamos ver essa Tchutchuca. Você não pergunta. Não fala duas vezes, eu não falo duas. Use o seu poder de vendedora da loja da Bíblia. Tchutchuca, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui para te ajudar, à disposição, e nós queremos fazer parte da sua vida também, você conosco, sendo uma família, para te apoiar e ajudar a seguir os filhos ao céu. Essa, salve de palmas para Silaine, olha aí. Quem está querendo te desafiar é o nosso irmão lá. Como que é o seu nome? Adriano, congrega onde? Jerusalém, olha só, já está pertinho de Jesus, né? Adriano, vamos ver. Tchutchuca, seja bem-vindo à nossa congregação. Sabe por que você está aqui hoje? Por quê? Eu tenho que... Já deve dar bom bom, hein? O plano de Deus está começando a dar certo. Posso fazer parte dele? Olha... Eu desconfio que o irmão Adriano adaptou isso aí. Isso aí antigamente era uma cantada. Tô certo? Ele fez uma adaptação, mas tudo bem. Nada se cria, tudo se copia. Então, tá certíssimo. Salva de palmas para a Silaine. Salva de palmas para o Adriano. Não! Vocês não entenderam, vocês estão batendo... É para ver quem dos dois ganhou. Vocês estão batendo salva de palma para os dois igual? É que eu não expliquei. Quem acha que a Silaine deve ganhar o chocolate, bate palma. Só o pessoal que mais te conhece mais aqui. Quem acha que o Adriano deve ganhar, bate palma. Como eu sou muito bonzinho, eu vou dar para os dois também aqui. Sonho de valsa ou branquinho? Me foi bem torto, né? Tu duvidou que eu ia acertar lá, né? Ah, técnico, tá explicado. Então, meus irmãos, esse aqui vamos deixar para depois, vou fazer uma pergunta surprise aí, então, né? Aqui está a Tchutchuca. Tchutchuca foi recebida por vocês com amor, com carinho, uma leve cantada, enfim. Aqui está a Tchutchuca. Tchutchuca está pronta para congregar com vocês. Eu vou deixar ela aqui e ela vai ver a nossa palestra e depois da palestra nós vamos decidir para onde a Tchutchuca vai. Amém? Quem quer que vá para a sua igreja, levanta a mão. Então depois... Ai, Jesus. O que eu fiz? Meu Deus, Tchutchuca. O que aconteceu com a Tchutchuca? Sabe o que aconteceu, gente? Eu pisei na bola. Gostaram, né? Mas é isso que a gente faz. Quando alguém vem para aceitar Jesus, e às vezes nós recebemos bem, vamos lá, oramos com essa pessoa, tudo, e depois fazemos exatamente isso que eu fiz. Acabamos pisando na bola, ou pior, pisando na pessoa, deixando a pessoa de lado, se esquecendo dessa pessoa, não cuidando dessa pessoa. O discipulado, ele existe
justamente para que essa pessoa que aceitou a Jesus, que teve o seu encontro com Cristo, possa permanecer na igreja. No discipulado, nós aprendemos a não pisar na bola. Nós aprendemos a educar, a ensinar, a ajudar, a apoiar, estender as mãos para um adolescente, para um jovem que chega na nossa congregação. Então eu fiz essa dinâmica aqui, é claro, para dar uma quebra de gelo um pouquinho também, mas é muito importante nós refletirmos. É muito importante nós pensarmos nas nossas atitudes que nós temos tomado com as pessoas que chegam novas na nossa igreja. Vocês sabiam que foi feita uma pesquisa recentemente, em 2018, e se constatou que se todas as pessoas que aceitam a Jesus durante o ano na nossa congregação, geral, né? Isso numa visão geral. Se todas as pessoas que aceitam a Jesus viessem para o culto da virada, durante todo aquele ano, todo mundo aceitou a Jesus, aí todas essas pessoas comparecessem no culto da virada, teria que ser feito pelo menos mais 2 congregações para suportar todas essas pessoas? Vocês sabiam disso? Isso porque muitas pessoas vêm, aceitam a Jesus, tem aquele momento mágico e sublime que todos nós aqui passamos, todos nós aqui experimentamos, só que depois essa pessoa, por N fatores, esta pessoa não permanece. Principalmente porque o diabo, que é o nosso inimigo, não está feliz que uma pessoa daquela ali vai para a igreja, aceita Jesus e começa a conviver com um grupo. Ele não está feliz. E você pode ter certeza que ele vai trabalhar de todas as formas para que esta pessoa, este jovem, este adolescente, se afaste dos caminhos do Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia para você aqui. Você é escolhido por Deus para transformar a vida destas pessoas também. Você é escolhido pelo Senhor Jesus para estar cuidando, para estar, como o Daniel falou, alimentando, para estar ali ajudando esta pessoa a não se desviar. Quantos aqui já são pais na fé? Deixa eu ver. Quantos aqui já são pais na fé de pelo menos um filho? Olha aí que bênção. Quem não é? Não tem ninguém na igreja. Vai até ficar com vergonha agora, né? Mas não tem ninguém na igreja que você tenha trazido para Cristo. Às vezes você é crente já há bastante tempo. A maioria do pessoal que está aqui é crente já há um bom tempo. Nós temos, meus irmãos, que rever os nossos conceitos e que rever as nossas atitudes com os jovens, com os adolescentes. E nós temos que rever o nosso conceito conosco mesmo também. Lembra daquele hino da harpa lá? Posso tendo as mãos vazias. Como estão as suas mãos? Será que você está pronto a apresentar ao Senhor alguma coisa? Ou será que nós não estamos fazendo nada? Tem gente que às vezes, queridos, fica um tempão na Netflix. Tem gente que começa a assistir, hoje eu vou maratonar. Aí ele vai lá e escolhe uma série. Essa aqui bacana, eu vou ver essa série aqui. É curtinha, tem só 18 temporadas. Vou ver ela rapidinho aqui. Aí ele coloca ela e fica o final de semana todo, às vezes. Esse final de semana não vou na igreja, eu não estou muito afim. Fica o final de semana todo vendo série. A mãe passa pela porta do quarto e acha que morreu algum bicho lá dentro. De tanto tempo que ele está lá. A Netflix manda uma mensagem e pergunta: você ainda está assistindo? A própria Netflix já está preocupada com a pessoa. E ele fica ali, o tempo todo. Não que a gente também não faça, não vou ser hipócrita aqui, não que a gente também às vezes não tira um tempo para assistir. O detalhe é que nós precisamos equilibrar, queridos, aquilo que nós fazemos nas nossas vidas. Às vezes nós perdemos um tempão com Netflix, perdemos um tempão com outras coisas, e não tiramos um tempo para buscar as coisas de Deus. Não tiramos um tempo para ler a palavra do Senhor. Não tiramos um tempo para estar aplicando aquilo que o Senhor quer nas nossas vidas. Sabe, a gente vem para um evento como esse, por exemplo, hoje, e a gente escuta muita coisa. Vocês vão ouvir coisas maravilhosas ainda. Eu já ouvi a palestra do pastor Richard.
Eu falo para vocês que eu fico até com vergonha depois de ficar aqui quando ele vai falar, porque ele fala muito bonito. Eu sou fã do pastor Richard, né, ele sabe disso. E os nossos outros palestrantes aqui também, o Daniel foi a primeira vez que falou sobre discipulado, pelo menos que eu tenha visto, né? Ele falou outra vez em Curitibanos, né? O Valdir também está começando meio que agora, né, com discipulado, né? Não, com palestra para discipulado, não? Está na estrada, né? Então tá bom. Meus irmãos, então vocês já viram que nós temos o Valdir aqui, que como vocês acabaram de ouvir, já está na estrada há um bom tempo. Nós temos o Daniel, que já falou aqui que é pré-histórico, né? Que já está aí na Almádio há cerca de 49 anos. Nós temos aí o pastor Richard. E vão trazer coisas maravilhosas, ensinamentos maravilhosos para nós. Tenho certeza que vocês são privilegiados em estar aqui hoje. Mas se nós não aplicarmos aquilo que nós ouvirmos aqui hoje, só nessa primeira palestra eu já aprendi um monte de coisa com o Daniel. Se nós não aplicarmos aquilo que nós ouvimos aqui, se nós não colocarmos em prática, de nada adianta. Então que nós possamos sair daqui hoje realmente interessados em fazer mais pela obra do Senhor, em fazer mais pela minha igreja. Este ano nós somos chamados para servir. Que nós possamos realmente querer servir a nossa igreja de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Então, queridos, abram a sua revista. Eu trouxe o slide ali, mas o slide que eu preparei, ele fala mais sobre a nossa revista do Discipulado Team. Quem aqui já viu a revista? Quem não viu, melhor, né? Quem não viu ainda a revista do Discipulado Team, quem nunca tinha visto. Essa ali é a revista, é a capa da revista do nosso Discipulado Team, que nós fazemos com os nossos adolescentes, em Joinville, já há cerca de 3 anos. Ano retrasado, nós tivemos a nossa primeira formatura geral. Tivemos aí em torno de 1.200 adolescentes, mais ou menos, se eu não me engano foi isso. 1.200 adolescentes se formando. Né? Temos alguns líderes aqui que participaram, inclusive, dessa formatura. Foi uma bênção. Ano passado nós tivemos aí cerca de 600 adolescentes se formando também, nesta revista, que é a revista do Discipulado Team. Então eu trouxe hoje ela aqui, eu não sabia como que ia ser a dinâmica, se nós teríamos mais líderes aqui, se nós teríamos mais pessoas voltadas aos adolescentes, enfim. Mas nós temos uma maioria hoje aqui de pessoas que trabalham com os jovens. Não que não possa também aprender e ouvir sobre a revista do Discipulado Team, até porque talvez tem jovem aqui que está sendo chamado para ser um discipulador aí de adolescentes. Você talvez está sendo chamado aí para ensinar e para ajudar justamente os adolescentes. Quem sabe você não vai ser um grande ajudador daquele adolescente que está lá na sua congregação, aquele menino, aquela menina que está lá e que precisa de alguém para ajudá-lo, que precisa de alguém para orar junto, para pegar junto com ele. Então eu trouxe esse slide, se der um tempinho ainda, a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto da revista. Mas nós vamos focar nessa primeira palestra, então, que está ali na página 34, que ela fala um pouquinho mais sobre o discipulado intencional com adolescentes. Por que intencional? Porque por muito tempo os líderes fizeram discipulado. Eu lá no Shalom, eu fui liderado lá pela irmã Elisete e pelo irmão José Caldeira, que hoje são aí os responsáveis pelo departamento de famílias aí no campo. Mas lá no Shalom eles eram meus líderes de adolescentes. E eu fui discipulado por eles lá também, de uma certa forma. Houve um discipulado feito comigo lá, mas ele não foi de forma intencional. Ele realmente aconteceu porque os líderes se preocupam com os adolescentes, se preocupam com os jovens e o fazem. Mas agora, na forma intencional, nós podemos aprender métodos e aplicar métodos que nos levem a estar direcionando da melhor forma os nossos jovens, os nossos adolescentes a serem discipulados. De forma intencional, nós vamos ajudá-los a se aproximar de Cristo. Amém? Então, gente, vamos
vamos ler um pouquinho aqui. Você me acompanha aí, né? Quem não está com a revista, dá uma olhadinha no amiguinho do lado aí. E todos juntos vamos ler aqui o que fala a nossa revista aqui. Tá bom? O discipulado intencional com adolescentes. O discipulado é uma missão especial deixada por Deus para que possamos contribuir com o crescimento da Igreja do Senhor. Aqui no primeiro parágrafo, ele faz uma abordagem assim, mais sobre o discipulado geral, né? Ali no segundo parágrafo ele diz, o discipulado teen, ou no discipulado teen, somos chamados a viver uma nova realidade no que diz respeito tanto à liderança quanto ao discipulado. Pois a exigência de entrega pessoal, desde a preparação das aulas até o momento do pós-discipulado, é sem dúvidas algo muito forte. Portanto, algumas questões importantes precisam ser levadas em consideração pelo líder que se dispõe a ser um discipulador teen. Ou seja, o discipulado está cada vez mais enraizado na nossa igreja, e isso é maravilhoso. A visão do nosso pastor presidente é justamente que o discipulado seja o carro-chefe em todos os departamentos. Existe um departamento de discipulado, mas o discipulado não é somente um departamento. Amém? Vocês entenderam ou ficou confuso agora? Existe o departamento de discipulado, mas o discipulado em si, ele não é um departamento. O discipulado, ele é uma cultura. O discipulado, ele é um modo de viver. É uma escolha que nós fazemos. Quando nós escolhemos discipular, o discipulado vai estar presente em todos os departamentos. Por isso que nós temos ali na outra sala a irmã Soraya, conversando sobre o discipulado infantil. Por isso que nós estamos aqui falando sobre o discipulado para jovens e para adolescentes, esta nova geração que está surgindo aí e que precisa ser discipulada. Eu me lembro que há uns anos atrás, havia uma certa resistência, e talvez, eu quero crer que não, mas talvez ainda exista em alguns lugares sobre o discipulado. Fala-se sobre o discipulado e algumas pessoas já vira a cara, discipulado, meu Deus, só fala de discipulado, só fala de discipulado. O discipulado, gente, ele precisa ser uma prática nas nossas vidas. Ele não precisa, nós não precisamos tirar um momento, não, agora eu vou me dedicar esse tempo exclusivo ao discipulado. Não. O discipulado, quando ele está na minha vida, eu vejo uma situação, como o Daniel falou ali, eu vejo uma situação acontecendo, eu já começo a pensar, opa, eu posso aplicar de alguma forma o discipulado na vida dessa pessoa. Eu posso ajudar. Eu posso estar levando Jesus através do discipulado para essa pessoa, para alguém que trabalha comigo, ou para alguém que estuda comigo. Sabe, viver o discipulado tira das nossas costas aquele peso de, meu Deus, mais um departamento, mais um trabalho. Não é. Ele é uma escolha de vida. E quando nós escolhemos ser discipuladores, nós escolhemos ser iguais a Cristo. Porque Cristo foi o maior discipulador que teve nessa terra. Ele formou 12 apóstolos, 12 discípulos, que o seguiram e que trouxeram o evangelho para nós até os dias de hoje. Veja que homem maravilhoso que viveu aqui, o nosso Senhor Jesus, e como foi um discipulador maravilhoso. Nós não falamos, às vezes, quando nós vamos pregar ou falar da palavra de Deus, nós não falamos aquele versículo, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então a minha vida precisa imitar a vida de Cristo no que diz respeito também ao discipulado. Só que discipular adolescentes e jovens é mais difícil. Sabiam disso? É mais difícil. Porque o adolescente e o jovem, eles estão vivendo num momento hoje onde as coisas estão muito fluidas. Daqui a pouquinho a revista fala, inclusive, sobre isso ali, a fluidez da modernidade. Mas já adiantando, é uma das dificuldades. Hoje o negócio está muito dinâmico com os jovens e com os adolescentes. Vocês que estão aqui, jovens e adolescentes, vocês sabem disso. O Daniel citou o exemplo dele, que na época dele, quando ele era mais novinho, isso já faz bastante tempo, ele citou que não tinha WhatsApp. Eu não sei, desde que eu nasci já sempre teve WhatsApp. Mas as coisas passam muito rápido. O WhatsApp está aí, mas daqui a pouquinho já vem um novo aplicativo e já vai substituindo aí o WhatsApp.
Quem de nós aqui, né, não foi aí um assíduo usuário do Facebook? E hoje muitas pessoas que estão aqui, eu garanto, que já não tem mais o Facebook. Tem um adolescente meu que eu perguntei esses dias, tu não tem Facebook? Ele falou, não, eu até tenho, eu uso para falar com a minha avó. Então, quem dirá o Orkut, né? O Mel que é da época do Orkut. O Mel que já fez muitos depoimentos no Orkut. Mas isso é antigamente, Silane. Isso, aí, ó. Então, gente, hoje nós estamos aí com algumas tecnologias, com algumas linguagens que vão passando e que fazem parte da vida dos nossos adolescentes aí, e para nós, às vezes, é um pouco mais difícil acompanhar. Digam os adolescentes que estão aí, né? Eu fui descobrir esses dias, por exemplo, que crush, né, a Midian me explicou, inclusive, não, eu estou brincando, a Midian já é velha, que crush é o namoradinho ali, né? Aquela pessoa que a menina está afim, né? O que o menino está afim, eles chamam de crush. Na época do Daniel, crush era um refrigerante. Lembra desse refrigerante crush? Não lembra? Então, vamos deixar essa abaixo. Era um refrigerante de laranja, depois tu pesquisa lá. Tinha. Crush é o namoradinho, né? O pessoal chamava antes de paquera, né? Como é que você chamava aí? Deixa eu ver. De ficante, o pessoal dizia, né? Isso aí não é de Deus, esse negócio ficante aí. Quem gosta de ficar, depois quando Jesus voltar, fica, né? Mas, agora é crush. Só que esses dias, aí a Midian me explicou, vejam. Esses dias eu fui descobrir que já não se fala mais crush. Sabia disso? Não se fala mais crush. Agora já é arroba. Se fala crush, fica cringe. Olha só, parece que eu fui batizado agora. Fala crush, fica cringe. O cringe, ele já é cringe. Né? O cringe já se tornou cringe. Para vocês verem como o negócio é muito rápido. Então, trabalhar com adolescentes é uma dificuldade. Porque nós não somos, a grande maioria que está aqui, né, jovens, né, líderes, enfim, nós não somos mais adolescentes. Os adolescentes que estão aqui sabem que isso é verdade. O Eliabe já foi adolescente, né, mas faz tempo. Então, gente, nós precisamos entender que existem algumas peculiaridades que nós precisamos estar atentos no que diz respeito ao discipulado, tanto com jovens quanto com adolescentes. Eu estou feliz que agora está saindo essa revista aí do discipulado jovem, porque vai ajudar muito, gente, de verdade. Você tendo um conteúdo pronto, fixo ali para você usar como base, ajuda muito no discipulado. Essa revista aí, ela foi maravilhosa. Ela nos ajudou muito, ela está hoje aí em Joinville, em várias cidades de Santa Catarina e em vários estados do Brasil, inclusive. Tem vários lugares aí que já estão aplicando o discipulado Teen neste formato, que é um formato criado aqui em Joinville, né, por autores aqui de Joinville, e está inclusive também com alguns adolescentes já em Portugal e também no Uruguai. No Uruguai já se formou, inclusive, lá uma turma agora com a doutora Raquel. Então, você tendo um material para você trabalhar é maravilhoso. Então, eu estou muito feliz que o discipulado jovem tenha aí o seu material para trabalhar. E vocês vão ver que isso, né, os nossos irmãos da UMADJO aí valorizem muito esse material que está chegando aí para vocês. Então, gente, existem algumas peculiaridades para se trabalhar com o discipulado, tanto com jovens quanto com adolescentes. Peculiaridades próprias dessa faixa etária, que está em constante mudança. Por exemplo, a questão da puberdade, né? Jovens aí se tornando homens, meninas se tornando mulheres. Isso está acontecendo. Nós já passamos por esse momento e às vezes nós já não lembramos muito, né, de como foi na nossa época. Às vezes nós nem entendemos, às vezes, ao certo. A gente vê um adolescente chorando, pergunta para ele por quê, ele fala, às vezes a gente acha que é uma besteira. Mas para ele não é. Na nossa época também, nós choraríamos talvez da mesma forma, né? Ou ficaríamos tristes da mesma forma.
Então nós precisamos tentar entender essas mudanças que vão acontecendo. Os jovens vão mudando, vão evoluindo. Eu lembro de uma história que eu contei lá para os adolescentes esses dias, de uma menina que eu queria muito conversar com ela. Queria chegar na menina, queria conversar, adolescente, cresceu na igreja, jovem cresceu na igreja, mas a minha voz era muito fininha ainda, né? Eu não conseguia chegar na menina e conversar com ela, né? Eu tinha vergonha de chegar lá e falar com a voz fininha para ela. Então eu comecei a treinar em casa, né? A voz grossa. Eu cheguei na frente do espelho, né? E comecei a treinar, né? Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmã. Eu já fiquei mais. Tentei de novo. Paz do Senhor, irmã. Vejam que a paz. Aí eu já comecei a usar pausas, né? A paz do Senhor, irmã. E eu fui para o culto todo animado, todo empolgado para dar aquele paz do Senhor para ela. E de repente ela entrou e o seu cabelo esvoaçava, parecia que tinha um ventilador. E na verdade tinha, né? Naquela época os ventiladores. E ela foi vindo e o meu coração acelerando. E quando eu cheguei perto dela, eu olhei nos olhos dela e falei: a paz do Senhor, irmã. E ela até se assustou, porque ela sabia que aquela não era a minha voz. E ela falou: Pai do Senhor, irmão Mateus, tudo bem? E eu falei: tudo. Porque eu só tinha treinado o paz do Senhor, né? Então, gente, a puberdade está aí. O adolescente que estava falando fininho agora há pouco, agora já está falando grosso. A menina que até pouco tempo atrás só estava brincando de boneca, agora ela já começa a olhar para os gatinhos. E nós, como discipuladores, precisamos estar atentos a tudo isso. Precisamos ter a nossa mente aberta para ouvir, para entender as dificuldades. Veja, conflitos internos, relacionamento com os pais. Muitos adolescentes, muitos jovens têm problemas sérios com relacionamentos em casa. E às vezes eles vêm para a igreja e a gente sente uma certa dificuldade e a gente não entende o porquê daquela dificuldade. Mas às vezes lá em casa, antes dela sair, houve uma briga feia com o pai. Às vezes o pai nem querendo que esse adolescente fosse para a igreja. Tem muitas igrejas em Joinville que os adolescentes são a coluna da sua casa na igreja. Que só os adolescentes vão e frequentam a igreja. E nós precisamos entender a dificuldade desse adolescente, desse jovem, em estar dispostos a ajudar. São diferentes realidades inerentes à cultura, criação e formação. Diferença financeira. Eu preciso, como discipulador, saber que existem diferenças financeiras no meu grupo. Tem grupo que vai ter ali gente que é mais pobrezinho e tem gente que tem um pouquinho mais de condições. Se eu for fazer alguma coisa ali para envolver aquele grupo, eu preciso entender essas diferenças. Se eu sou líder numa igreja que todo mundo é rico, já pensou? Gente, esse final de ano aí, então, o nosso retiro, a nossa confraternização vai ser na Disney. Então, vocês já reservem 2 semanas aí no final do ano, que nós vamos todos para a Disney. Se preparem, vai ser uma bênção, nós vamos dar um abraço no Pateta. E você fala isso, e beleza. Mas tem igreja que a realidade é diferente. Que você tem que fazer, gente, olha, nossa confraternização esse ano vai ser aqui na igreja mesmo, nós vamos fazer um cachorro-quente aqui. E às vezes, aquele cachorro-quente ali é mais divertido do que o pessoal que foi para a Disney. Tá? Às vezes é mais bacana do que o pessoal que foi para a Disney. Às vezes, nem sempre. Então, gente, eu preciso entender essas diferenças e quando eu for fazer alguma coisa, por que eu falo isso? Por que eu trago esse tema para vocês aqui? Porque, como eu estou há bastante tempo na Assembleia de Deus já, né, nas congregações, não tanto tempo quanto Daniel, mas como eu já estou há bastante tempo, eu já vi por muitas vezes líderes, pessoas que trabalham com jovens e com adolescentes, fazerem eventos onde o próprio evento acabava excluindo algumas pessoas. Olha, gente, nós vamos fazer aí um negócio bacana, e nesse negócio bacana que nós vamos fazer, vocês paguem lá 5 parcelas de R$600, vai ser top, todo mundo vai poder. Né? Não é todo mundo que pode. Então a gente tem que entender essas realidades. Quando a gente entende isso e trabalha dessa forma,
as coisas acontecem de uma forma melhor para nós também. Deus vai abençoando de uma forma melhor. Entender os talentos deles. Tem adolescentes que têm talentos para alguma coisa e para outra coisa. Descobrir quais são esses talentos. Tem adolescente que dificilmente vai pegar um microfone e chegar aqui na frente e falar alguma coisa. Mas se você precisa de um slide ou de alguma coisa assim, que tem a ver com tecnologia, conversa com ele é maravilhoso. Tem adolescente que vai cantar misericórdia. Mas você coloca ele numa recepção, num culto, é a pessoa mais simpática do mundo para receber as pessoas que vêm chegando. Sabe, identificar esses talentos e essas diferenças é muito importante e vai fazer muita diferença lá no seu grupo de discipulado. Aí eu falei também a questão da fluidez na modernidade, né? Eu já falei para vocês aqui, inclusive, referente às redes sociais, os recursos tecnológicos que nós precisamos estar atentos, termos e costumes que se alteram constantemente, que eu falei para vocês aqui. Então, são apenas alguns pontos que demonstram quão árdua é a tarefa de discipular essa galerinha, que compõe nossos grupos teens. E é por isso que eu ressalto a necessidade de comprometimento de quem se habilita a embarcar nessa aventura de ser um discipulador de adolescentes. Para adentrarmos nessa experiência com segurança e responsabilidade, precisamos ficar atentos a algumas condições especiais que todo discipulador precisa observar. Todo, isso aqui é sem exceção. Você precisa estar atento a ter uma vida de oração e comunhão com Deus, pois em muitos momentos, durante desafios espirituais, isso fará a diferença. Sabe, se nós tivermos aqui o melhor discipulador, o cara é top, o cara manja de tudo de discipulado, entende, estudou, leu uns 500 livros, está preparado. Mas se ele não orou, se ele não entregou aquela aula, aquele episódio, né, a nossa revista aqui é dividida em episódios, se ele não entregou aquele momento ali ao Senhor, nada vai acontecer, queridos. Porque o discipulado, ele é uma junção. Da minha parte, eu preciso me preparar, preciso estudar, com a ação do Espírito Santo junto. É um trabalho conjunto. Então eu preciso, se eu vou trabalhar com adolescentes, se eu vou trabalhar com jovens, eu preciso tirar um momento para orar ao Senhor. Eu preciso tirar um momento para me consagrar ao Senhor. Eu vou enfrentar desafios que eu não sei o que pode ser e que eu nunca enfrentei na vida. Nós sabemos que assim como existe a ação do Espírito Santo, existe a ação do nosso inimigo que quer tirar e arrancar os nossos adolescentes, os nossos jovens a todo momento da igreja, sim ou não? Sim. Nós vimos o vídeo ali agora há pouco sobre a guerra, o vídeo dos nossos jovens, e é mais ou menos isso que acontece. Quando eu coloco no meu coração discipular jovens e adolescentes, eu tenho que entender que eu estou indo para uma guerra. E para entrar numa guerra, eu preciso estar preparado. Eu preciso estar revestido da armadura de Deus. O Espírito Santo precisa estar indo junto comigo. Infelizmente, tem muita gente que é extremamente talentosa. Nós estamos aqui entre líderes e adolescentes e jovens. E eu preciso falar essa realidade. Nesses meus anos que eu estou trabalhando aí com jovens, com adolescentes, na coordenação, enfim, eu tenho visto muitos líderes, queridos, extremamente talentosos. Pessoas que vão falar maravilhosamente, que têm estratégias na sua mente assim fantásticas. Mas são pessoas que se esquecem de tirar um tempo para Deus na sua vida. Que quando é o momento de estar lá com os adolescentes, ele pensa em trocentas estratégias. Vamos lá, e vamos bolar, e vai ser bacana. E é legal. Mas ele não é comprometido com a sua igreja. No culto de domingo, dificilmente você encontra ele lá. No culto de terça-feira, ele não chega lá no culto para orar um pouquinho antes. Ele não está comprometido. Sabe, o seu pastor, às vezes, eu não sei onde é que está o teu líder, eu não sei. Mas ele é uma bênção. Mas eu não sei onde é que está. Nós precisamos, queridos, mostrar para os adolescentes
que a nossa vida pode ser um exemplo e um espelho para eles também. Se o meu adolescente, se o meu jovem, o meu discipulado lá, o jovem e o adolescente que eu estou discipulando, se ele vê que eu sou fiel a Deus, que eu sou fiel ao meu pastor, que eu gosto de estar nos cultos, amo estar na igreja, amo a minha igreja, defendo a minha igreja, esse adolescente, esse jovem, vai seguir o meu exemplo. Agora, se ele vê o meu descomprometimento, sabe, eu fico revoltado às vezes, me perdoem a minha franqueza aqui, mas eu fico revoltado quando eu vejo às vezes alguns líderes conversando com outros líderes, com algumas pessoas, e os adolescentes juntos às vezes, e eles começam a falar mal de alguém, ou às vezes falar mal do seu pastor. E infelizmente eu já vi. Se vocês forem aí, todo mundo aqui é crente da Assembleia, amém? Alguém de outra... Se vocês forem na Onda Dura, tem ninguém da Onda Dura aqui, né? Se vocês forem na Onda Dura, vocês forem no encontro de jovens lá, chegou o chefe. Pode ser meu pastor. É? Quiser dar uma luzinha aí, tu tem preferência. Se vocês chegarem numa dessas igrejas e vocês falarem um ai do pastor lá, uma coisa assim, meus irmãos, o jovem vira um siri na lata. Não, você não pode falar assim do meu pastor, não. É o meu pastor. É o meu líder espiritual. Eu sei porque teve alguns adolescentes que frequentaram, inclusive lá na minha época que eu era lá do Shalom, e às vezes um adolescente ou outro falava alguma coisa, mas a tua igreja, meu Deus do céu, deram uma cruz para eles carregarem, uma cruz de madeira, não sei se alguém viu, eles não largavam aquilo ali de jeito nenhum, para dormir eles colocavam a cruzinha do lado sabe, eles defendiam a ideia, eles defendiam o seu pastor, eles defendiam a sua igreja, de uma forma que muitas vezes nós não vemos entre os nossos líderes, entre os nossos discipuladores. Esse comprometimento com Deus e com a nossa igreja nós precisamos ter a todo tempo, queridos. Nós precisamos entender que nós somos uma única família. Nós vamos morar todos no mesmo céu e nós precisamos então nos ajudar, nos defender e principalmente, isso é em todo momento, mas principalmente quando o nosso adolescente, o nosso jovem estiver próximo, nós temos que ter todo o cuidado, porque às vezes uma palavra que nós falamos, talvez nós nem percebemos, mas pode entrar na cabeça daquele jovem, daquele adolescente e estar fazendo toda a diferença lá na frente. Amém? Então, queridos, nós precisamos também ter um cotidiano de leitura da palavra de Deus e também de livros auxiliares voltados para a liderança de discipulado. Está aqui, chegou entre nós aqui o nosso coordenador, pastor Juari, que também é responsável pela loja da Bíblia. Tem alguma coisa de livrinho sobre discipulado lá? Tem bastante coisa, gente. Está ali a Silane também que trabalha lá. Silane, Mel, nosso garotinho. Garotos propaganda. Tem muita coisa lá, gente. Então que a gente possa nos dedicar também na leitura da palavra, na leitura de livros, estar adquirindo cada vez mais conhecimento. Isso é importante. Se eu quero ser um discipulador primoroso, eu preciso ter isso na minha vida. Deixa eu passar aqui para o chefe um pouquinho e depois eu dou um tchau aqui para vocês. Vou aproveitar o gancho aqui. Pai do Senhor, gente. Estou só visitando vocês aqui. Fica aqui, Mateus. E dizer da minha alegria desse momento tão especial por você estar aqui nessa oficina de discipulado. Parabéns por ter tomado essa decisão, essa atitude em estar aqui. E aqui está um grupo misto. São jovens e adolescentes, líderes de jovens e líderes de adolescentes também, e universitários. Então, eu creio que já foi apresentada a equipe aqui, né, os nossos coordenadores. Hoje o pastor Leandro não pôde estar, mas está aí o pastor Daniel, que é o segundo coordenador da Almádio, o pastor Elcio,
e a equipe do discipulado jovem, irmão Tiago, irmão Valdir, e do discipulado Tim tá aí o Mateus, ele tem que formar a equipe, né? Mas está o pastor José, que é o terceiro coordenador, e ele é o quarto coordenador da Uniad, e o pastor Richard, que é uma alegria tê-lo aqui. Pastor Richard, ele é o vice-diretor do CAI Alpha no Brasil, né? CAI Alpha aqui em Joinville ainda não tem um líder fixo, né, definido, vai ser definido nos próximos dias, mas o pastor está ali ao lado do pastor Jossi, nesse grande trabalho. Então vocês estão tendo uma imersão em conhecer todas as faixas etárias, as formas, estratégias e os conceitos sobre o discipulado. Por isso que é importante, primeiramente, você ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E se você é um discípulo de Jesus, você tem a obrigação de fazer discípulos. Tem um autor que diz que a pessoa pode escolher entre ser discípulo de Jesus ou não. Quando Jesus diz, vinde a mim, a pessoa pode rejeitar. Agora, uma vez que a pessoa disse sim para Jesus, ela não pode escolher se quer ser discipulador ou não. Está implícito em ser discípulo, ser discipulador. Já é algo automático, tem que ser algo automático, ser discípulo. E citando um autor, que agora até me fugiu, quem foi o que escreveu, acho que foi o Mark Dever, tem o livro, inclusive, lá na loja da Bíblia, né? Discipulado, melhor livro da atualidade sobre discipulado, que é o Discipulado do Mark Dever. E ele fala o seguinte: todo ser humano, quando Deus criou o ser humano, ele criou o ser humano para ser discípulo. E todo ser humano é discípulo. A questão é, de quem ele é discípulo? Se é de Deus ou é do diabo? Se é de Cristo ou de Satanás? Então, a pessoa diz que ele inclusive falou para estar dentro do contexto, ele disse assim, que quando Deus disse para Adão e Eva, para não comerem o fruto, ele estava dizendo para eles serem discípulos dele. Mas a escolha de Deus não foi o discipulado ou a independência, foi ser discípulo dele ou do diabo. Então a pessoa que diz, né, inclusive nós estamos na época do carnaval, eu sou livre, eu vou para o carnaval, eu faço o que eu quero da minha vida. Na verdade, ele é discípulo do diabo, é escravo do diabo. Então liberdade ninguém tem, ou você é servo de Deus e tem a liberdade em Cristo, né? A graça de Cristo na tua vida, mas você é discípulo, você deve obediência a Ele. Ou a pessoa é discípulo de Satanás. Então, eu fico muito feliz em você aceitou o chamado de Deus para ser um discípulo e o convite para ser um discipulador. E com certeza, você conhece alguém que precisa ser discipulado. É um amigo, é um colega, é um vizinho, tem aqui estratégia para discipular adolescentes, discipular jovens, discipular universitários. Então, que você possa dizer sim ao chamado de Deus. Nós estamos com um grande projeto aí nos próximos dias. Antes disso, todos receberam essa revista aqui ou não? Ou só receberam a azulzinha? Depois, então, eu vou pedir para eles entregar essa aqui para vocês também. Mel, que depois puder fazer isso aí para nós. Eu gostaria que vocês, ele falou em leitura, que vocês lessem as matérias que estão aqui. Sobre o discipulado, sobre a integração, sobre... o pastor Sérgio conta o testemunho aqui de chamados para servir, o quebrantamento espiritual. E o pastor Uziel, que é o nosso juiz aqui, ele escreveu sobre o hábito da leitura. Como você desenvolveu o hábito da leitura da Bíblia e entender a Bíblia. Então é muito importante que você leia esse manual também. Leia os dois. Você está recebendo um presente de Deus para a sua vida. E nós estamos com um projeto, irmãos, e eu quero que vocês orem, porque nesses momentos que a gente faz algo diferente para Deus, há uma batalha espiritual. O irmão Valdir e o irmão Tiago, né, especialmente o Tiago, que é o principal escritor, eles desenvolveram um manual que é o Discipulado Jovem, a Academia de Discípulos. O material ele foi
feito várias versões, né? E testado em várias congregações até que chegou-se uma versão praticamente ideal. Ainda estamos fazendo alguns ajustes, mas eu acredito que dentro de máximo 40 dias já vai estar impresso. Creio que vai aí mais uns 5 dias para terminar a edição e depois as outras etapas, mas é um manual que eu acho que mais demorado vai ser para fazer as ilustrações, mas vai ser um manual para vocês usarem, para vocês aprenderem e discipularem outras pessoas, especialmente jovens e universitários. E os assuntos que eles colocam ali é muito profundo. Não a pessoa vai ter que passar pelo discipulado de novo convertido primeiro, né, pelo conhecendo o amor de Deus, e vai ter que ter ainda algumas instruções para entender o que está ali, porque foi um conteúdo muito bom. Mas vai dar ferramenta para você que está ou vai entrar na universidade, você poder confrontar num bom sentido e não ser enganado e nem você ser vencido com argumentos as pessoas que não servem a Deus. Então ali tem argumentos poderosos, fala sobre por que a Bíblia é inspirada por Deus, se Deus existe, como você prova ou não prova que Deus existe, sobre Jesus viveu, quais são as provas que Jesus, fora da Bíblia, que Jesus esteve aqui. Então, muita coisa poderosa. Estou gostando, estou aprendendo bastante com vocês. Tá? Estamos fazendo a edição e está sendo uma benção. Então, eu deixo aqui, né, esse pedido de oração e a minha gratidão pela vida de vocês. E eu vou aproveitar para fazer uma visitinha também no infantil. Vamos ficar em pé para nós fazer uma oração. Quero orar por vocês aqui e agradecer essa oportunidade, a nossa coordenação. O Elcio é um guerreiro, né, que já está há 200 anos na UMAD, já está caindo os dentes de velho, está na UMAD. O Daniel está mais, né? O Daniel é da UMAD já desde 1970, né? Mas são bênçãos de Deus. São bênçãos de Deus. E nós somos gratos, irmãos. Essa equipe que Deus deu, essa coordenação é maravilhosa. E a comunhão que tem o grupo dos adolescentes, dos jovens, dos universitários, e com o discipulado, é algo maravilhoso. Vamos orar ao Senhor então. Amado Deus e querido Pai, eu te dou graças, Senhor, pela vida dos nossos companheiros, irmãos, irmãs, líderes, jovens, adolescentes, cada um que está aqui, Senhor, e que aceitou este desafio de aprender um pouco mais da Tua palavra e de se capacitar para fazer a Tua obra. Desperta dons, desperta talentos, desperta vocações. Levanta, Senhor, pessoas, enche do Teu Espírito para fazer a diferença no meio acadêmico, nas universidades, no ensino médio, meu Deus, na sua vizinhança, na sua rua, no círculo de amizade, onde for esse discípulo, ó Deus, que ali o Teu Espírito Santo use, faça dele um discipulador para formar novos discípulos, para que o Teu reino avance, para que a Tua obra cresça e que o Teu nome seja glorificado, ó Deus. Eu ministro a Tua bênção sobre a vida de todos esses irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Obrigado, Mateus, pelo tempo da tua aula aí. E deixo também para vocês o abraço do nosso pastor presidente, o pastor Sérgio. Ele provavelmente vai estar à noite ministrando na plenária geral, mas ele tem bastante compromissos, talvez não consiga chegar, então estamos aguardando aí. Mas sempre lembre de orar pelo nosso pastor, né? E eu gostei que ele falou que tem que defender o pastor, defender a igreja, vestir a camisa. Você é uma bênção, irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor, então, pelo nosso coordenador, né? Pode tomar assento, queridos. Daqui a pouquinho nós vamos, então, dar as revistinhas aqui. Eu vou finalizar em 5 minutinhos, uma vez já passo para você, então. Então, queridos, só para nós finalizarmos aqui. Falávamos, então, de um cotidiano de leitura da Palavra de Deus, leitura de livros, né? E aí tem muita coisa boa lá na nossa loja da Bíblia, muita coisa boa sobre discipulado, inclusive,
Se você quer imergir mais nesse assunto, faça isso. Aproveite que você é um privilegiado hoje. Tem aqui o Melk e a Silane aqui, eles podem até dar umas dicas para vocês, amém? Tem muito livro bom lá, gente, de verdade, tá? Mark Denver, que o pastor Joari falou aqui, tem obras, assim, fantásticas sobre o discipulado. Vocês vão com certeza gostar muito. Então, gente, focar o nosso tempo também em conhecimento é importante. Até porque nós vamos, às vezes, ouvir algumas perguntas de jovens e de adolescentes que nós ficamos assim até meio, meu Deus do céu. Como que o homem pensou numa pergunta dessa? E o pior, como que eu vou pensar numa resposta? Então a gente precisa realmente estar instruído, veja, orando, buscando ao Senhor e preparado com a palavra do Senhor, preparado também com as coisas de Deus. Tanto líderes, quanto adolescentes, quanto jovens, precisam conhecer a palavra de Deus. Uma vez eu levei chocolate lá no Shalom e perguntei para eles, para os adolescentes lá, quem eram os apóstolos de Jesus. Quem acertasse os 12 ganhava um chocolate. Eu fiquei assustado, que saiu cada apóstolo ali, que só Jesus na causa. Teve um que falou que Jeremias era apóstolo de Jesus. Teve outro que falou que Atos, é verdade, era um apóstolo de Jesus. Mas o pior foi um que falou que Apocalipse era um apóstolo de Jesus. E aí eu falei para ele, não, Apocalipse é do X-Men, né? Você está confundindo. Busca por uma reforma diária de pensamentos e atitude que nos levem a ter conexão com os adolescentes e com os jovens, né? Veja, reforma diária de pensamento. Sabe o que isso quer dizer? A gente pensar um pouquinho fora da caixa. Nós como líderes, nós como pessoas que trabalham com adolescentes, com jovens, você como discipulador, a gente precisa pensar um pouquinho fora da caixa. Fazer alguma coisinha diferente às vezes para ele não quer dizer que eu estou pecando. Eu fui esses dias ministrar ali em Jaraguá para adolescentes, e sabe o que eles fizeram lá de diferente? Eles pegaram os bancos da igreja, os bancos era tudo enfileiradinho assim, né? Eles pegaram e tiraram e fizeram um tablado no meio, como se fosse um round não, como é que fala? Ringue, isso. E os bancos eles botaram dos lados assim, e quem estava no meio ali que ministrava a palavra, né? Eu me senti ali um lutador de MMA, né? Que eu fiquei ali bem no meio. E aí eu ministrei a palavra e Deus operou naquele lugar. E os adolescentes ficaram maravilhados porque eles mudaram os bancos de lugar. Veja, o banco foi só mudado de lugar. Existe pecado aí? Nenhum. É óbvio que tem gente que fala assim, eu vou agora pensar fora da caixa. Então o que os jovens gostam aí? O que a juventude gosta aí, né? Os jovens estão fumando muito narguile. Então eu vou fazer a noite do narguile com Deus. Aí não pode. Sabe? Venha chapar na unção do Senhor. E olha que eu já vi alguma coisa aí a tua fumaça me esconde, mas essa fumaça aí não é muito da parte do Senhor, né? Então, queridos, é óbvio que nós temos que prestar atenção e cuidar. Mas se a inovação que eu vou trazer lá na minha aula, no meu grupo, ela não agride a palavra de Deus, ela não agride a santidade do Espírito Santo, vai chamar a atenção dos adolescentes? Faça. Esses dias teve um líder que foi lá na sede, eu estava lá na sede ainda, Melk, e ele chegou lá e no final ele confidenciou para mim, ele ficou, homem do céu, fiquei atribulado hoje de ministrar aqui. Mas por quê? Porque vocês aqui têm esse tambor aqui na frente, esse negócio, isso aqui não é de Deus, irmão. Por quê, homem? O que tem? Não, né? Então, veja que a mente, às vezes, né, o que o tambor vai ter, né? Então, a gente, às vezes, se prende a detalhes e a gente se esquece do mais importante, que é a alma daquele adolescente, daquele jovem, que é realmente trazê-lo para perto de Jesus. Nós fazemos a nossa parte, como líderes, tendo estratégias, tendo dinamismo, tendo proatividade. E o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Então, se você fizer a sua parte, você convidar alguém para a igreja, você se esforçar em discipular alguém, se você fizer a sua parte, não tenha dúvida,
o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Amém? Glória a Deus, queridos. Então veja que eu botei no final lá, cultura de discipulado, né? E tem 2 perguntas. Depois leiam essas perguntas ali, ó. Eu queria até fazer um tempinho aqui, mas não vai dar tempo. Leiam e escrevam ali. O que mais chama a sua atenção? O que chamou a sua atenção nisso tudo que eu falei aqui? Isso aqui é só sobre a minha parte aqui, tá? Depois, se puderem, façam também com as outras palestras. O que chamou a sua atenção? Quando nós escrevemos, nós aprendemos mais do que quando nós só ouvimos, tá? Vocês ouviram bastante, que o ideal seria agora a gente fazer um tempo de discussão aqui e de reflexão com vocês, mas nós temos aqui, o nosso tempo ele é bem reduzido mesmo. Escrevam ali depois, quais passos práticos você poderia tomar baseado em tudo isso que eu falei. O que eu falei aqui tocou o seu coração de alguma forma? Deus tem falado contigo sobre ter mais compromisso com Ele, mais compromisso com a sua palavra, mais compromisso com a oração, deixar as coisas seculares um pouquinho de lado e se dedicar mais a Deus e apresentar daqui a pouco ao Senhor. Senhor, está aqui. Esse adolescente aqui eu discipulei. Esse jovem aqui eu ajudei. Ele está na tua casa hoje, queridos. Quem já discipulou, quem já ajudou um jovem ou adolescente e o vê depois na casa do Senhor dando frutos, sabe do que eu estou falando, da alegria que eu estou falando, em você ver alguém que você ajudou e essa pessoa replicando aquilo que você fez e sendo usada nas mãos do Senhor. Deus me trouxe hoje aqui para falar para você que Ele quer te usar nas suas mãos. Ele quer usar você como uma flecha na mão do arqueiro para ir até o coração da alma sedenta por Cristo e transformar aquela vida. Deus conta com você. Deus conta comigo. Aproveitem cada momento, cada minuto desta tarde de hoje. E o Senhor Jesus vai continuar abençoando vocês. Amém, queridos? Muito obrigado de coração pela atenção de vocês, por não atirarem maçã podre em mim na época na hora das piadas ruins aí, tá? Obrigado, tá? Por vocês darem até risada. Fiquei feliz. Queridos, continuem orando pelos nossos adolescentes. Nós temos aqui hoje o irmão José, né, pastor José, que é um dos palestrantes também. Nós vamos estar revezando nessas palestras. Temos a Midian, que está aqui também, que está envolvida também nessa equipe do discipulado Team. Orem pelos nossos adolescentes. Vocês têm visto, queridos, não preciso aqui ser redundante, vocês têm visto o quanto o inimigo tem trabalhado para tirar os nossos adolescentes cada vez mais cedo da presença do Senhor. Sim ou não? Nós temos visto isso. Queridos, orem por esta geração. Se esta geração se dedicar, ela vai transformar o mundo. Mas eles precisam estar revestidos pelo poder do Espírito Santo e pelas nossas orações.